Pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar falando sobre células, mas vamos falar sobre as organelas celulares e o citoplasma. Vamos lá? Primeiro a gente tem que entender que, como eu falei, a gente tem dois tipos de células, as procariontes e as eucariontes. O citoplasma das células procariontes vai ser todo o ambiente celular, e esse ambiente celular ele vai ser delimitado, definido pela membrana plasmática. Tudo que estiver dentro da membrana plasmática é o citoplasma. Já nas células eucariontes, é a região que vai estar entre a membrana plasmática e o núcleo. Tá? Com isso em mente, a gente tem que entender também que os componentes do citoplasma das células procariontes e eucariontes são diferentes. Por exemplo, na célula procarionte você vai encontrar citosol, que é um líquido gelatinoso, e água, outras substâncias também, tudo junto. Vai ter o cromossomo bacteriano, que é uma longa célula de molécula de DNA circular. A gente vai encontrar também o nucleoide, que é a região onde a gente consegue enxergar o cromossomo. E plasmídeos também, a gente também consegue ter essa noção que tem nas células procariontes, pequenas moléculas de DNA circular. E milhares de ribossomos, que são umas organelas que a gente vai falar mais na frente. Já os componentes das células eucariontes são também o citosol, organelas citoplasmáticas, que é o que a gente vem falar hoje. Essa organela citoplasmática é como se fossem órgãos, porque eles desempenham funções dentro da célula para ação, funções essas que são específicas a cada organela e que é específica para a vida da célula, importante para a vida da célula. E também no citoplasma das células eucariontes, a gente consegue ver também um citoesqueleto, que é uma rede de tubos, filamentos, que vai definir a forma da célula e permitir que ela realize movimentos. Vamos lá falar sobre as organelas citoplasmáticas? Primeiro que a gente vai falar é sobre os ribossomos. Os ribossomos, eles estão presentes tanto na célula eucarionte como na procarionte. E normalmente eles ou estão livres no citosol ou estão aderidos na membrana do retículo endoplasmático rugoso. A gente vai falar mais na frente. E são alguns grânulozinhos que a gente percebe que é especializado na produção de proteínas. Mas o que é esse retículo endoplasmático rugoso? Boa pergunta. É uma rede de tubos e bolsas membranosas, né? Questão de aparência. E eles podem ser classificados em retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que vai ter esses ribossomos aderidos à membrana, ou o retículo endoplasmático liso ou não granuloso, que não vai ter esses ribossomos aderidos na sua membrana. O rugoso, o retículo endoplasmático rugoso, vai ter os ribossomos, e os ribossomos eles vão atuar na síntese de proteínas que vão ser destinadas à exportação para fora da célula. Por exemplo, enzimas que digerem alimentos. Então, tudo que você consome na sua dieta e o corpo vai digerir de acordo com essas enzimas foi produzida no retículo plasmático rugoso. E também eles também podem produzir as proteínas estruturais das membranas e das enzimas lisossômicas. Então, isso também está envolvido na questão da digestão intracelular. Já o liso, ele vai estar relacionado à sintetização de lipídio. Então, ácido graxo, fosfolipídio, esteroide, tudo vai estar envolvido no liso. Um exemplo é as células hepáticas. Nas células hepáticas, o retículo endoplasmático liso, não granuloso, ele vai atuar nessa sintetização de lipídios na questão da inativação de substâncias, como medicamentos, sedativos, álcool, tudo isso vai ser passado por ali. Vamos falar agora do complexo de Golgi. O complexo de Golgi está responsável pela secreção celular, uma das funções. Então, vai receber muita proteína, muito lipídio, que é produzido no retículo endoplasmático, vai empacotar em algumas vesículas mesmo, e modificar quimicamente para depois liberar ou para o citoplasma ou para a célula. Essa é uma das funções do complexo de Golgi. Por exemplo, enzimas do tubo digestório, como eu falei, da dieta, elas vão ser empacotadas em vesículas para depois serem
exportadas lá para o tubo digestório. A outra função do complexo de Golgi é a sintetização de carboidrato também. Eles também produzem os lisossomos, que a gente vai falar mais na frente. E falando em lisossomos, vamos falar sobre eles. Os lisossomos são vesículas que o complexo de Golgi produz e que dentro tem enzimas digestivas. Aí a gente tem os lisossomos primários, que estão esperando a atividade de digestão, ou os lisossomos secundários, que estão fundidos às bolsas membranosas e que vão ser, já tem lá as enzimas em ação, já estão sendo utilizadas, vamos dizer assim. A gente tem que lembrar também que os lisossomos, essa palavra lise vem do grego quebra. Então a gente consegue ter essa relação mais fácil. A gente também lembra que os lisossomos têm uma função autofágica. O que é uma função autofágica? Vão digerir partes desgastadas da própria célula. Então, por exemplo, uma organela que já está velha é um exemplo. O lisossomo vai fazer essa função. E também a função heterofágica também é do lisossomo, que é digerir materiais que são capturados e vão ser, e não poderiam, por exemplo, estar na célula, ou vão ser digeridos na célula, o lisossomo que captura. Agora nós vamos falar sobre os perixossomos. Essa palavra é até difícil, né? São bolsas esféricas membranosas que vão conter enzimas. Vão oxidar ácidos graxos para ser utilizados na respiração celular e na síntese de outros compostos. E também vão ser bem abundantes, né? Vão ter bastante quantidade nas células do fígado e dos rins, porque elas estão relacionadas à desintoxicação celular. Além disso, no fígado, eles vão participar da produção de ácidos biliares, que é basicamente a bile, que a gente tanto ouve falar. Você deve estar perguntando, como assim, o que é oxidase, catalase, que Thaís colocou ali? Como assim oxidam ácidos graxos na respiração celular? Eu vou explicar para você. As oxidases, eles vão utilizar o H2O, o O2, que é o oxigênio, para oxidar substâncias orgânicas, formando um subproduto que é o H2O2, que é o peróxido de hidrogênio ou água oxigenada, que é tóxico para as células. Entende? E a catalase vai transformar esse peróxido, essa água oxigenada, em H2O e O2. Entende como elas se completam? Além disso, elas são, como eu falei, são abundantes na célula, os perixossomos, né? Vão ser abundantes nas células do fígado e dos rins, na questão da desintoxicação celular, porque elas vão oxidar substâncias tóxicas absorvidas no sangue e transformar em produtos inofensivos. Então, também é muito importante. Hoje a gente também vai falar dos centríolos, que são cilindros que vão participar da divisão celular, que a gente falou na última aula. Vão originar daí, dos centríolos, vai se originar cílios e flagelos, que são estruturas que servem para a locomoção da célula. Extremamente importante, por exemplo, em protozoários, em gametas masculinos de alga, animais, plantas de meio aquoso, né? E também células da traqueia também precisam ter essa movimentação. Vamos falar agora das mitocôndrias. São organelas também, claro, e elas têm cristas mitocondriais que é preenchida por um líquido viscoso que tem enzimas, DNA, RNA e ribossomos. Realmente muita coisa, né? As mitocôndrias, elas vão ser muito importantes na respiração celular, nessa questão de produção de energia, que é o ATP da célula. Vocês com certeza já ouviram falar disso, senão a gente vai falar também em algumas outras aulas. A energia da célula, a respiração celular é toda voltada para o ATP, que é a energia, e a mitocôndria que está nessa questão. As moléculas vão reagir com o O2
liberando CO2 e H2O. Mais ou menos isso. E vão ter também as mitocôndrias capacidade de autoduplicação. Então, elas podem se duplicar por si mesmas dentro de uma célula. Agora vamos falar dos plastos. Plastos, sim. Os plastos, eles normalmente estão presentes em algas e plantas, né, que é a célula vegetal, e podem ser classificados em cloroplastos, cromoplastos e leucoplastos. Realmente a gente tem que ver. Os cloroplastos são verdes, porque eles têm aquele pigmento clorofila, que vai captar a luz solar, e dentro do cloroplasto vai se realizar a fotossíntese nas células vegetais. O cromoplastos são plastos que não têm clorofila, mas que eles têm carotenoides, que é um pigmento amarelo, alaranjado ou vermelho, por exemplo, numa cenoura. Cenoura tem carotenoide. Cenoura vai ter o cromoplastos. E os leucoplastos são plastos sem pigmentos e que estão presentes em algumas raízes, por exemplo, batata doce, mandioca, caules tuberosos, como dizem. E vai estar relacionado ao armazenamento de amido, que é um estoque de energia para a planta. Então, por isso que tem aquele leucoplasto lá. Vamos falar também hoje, voltando aqui para a célula vegetal, sobre o vacúolo da célula vegetal. A gente vê aqui na imagem esse espaço dentro da célula vegetal, chama vacúolo. Ocupa até mais ou menos 80% do volume celular. Tem uma membrana ali, lipoproteica, que vai delimitar esse espaço. E dentro desse vacúolo tem uma solução aquosa ácida, de sais, açúcares, aminoácidos, proteínas. E ela tem diversas funções. Tem diversas funções, como vai regular a pressão da célula, a pressão osmótica da célula. Vai ter também a questão do armazenamento de substâncias úteis, reservatório de substâncias prejudiciais, digestão intracelular. Lá vai ter também enzimas digestivas. Enfim, diversas funções. E para saber se você prestou atenção na aula, hoje a gente vai fazer um exercício para fixar o conhecimento. Primeira questão. Qual a diferença entre o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso? O retículo endoplasmático rugoso, que a gente pode conhecer como RER, tem ribossomos aderidos à sua superfície. Então, vai aparecer essa aparência rugosa. E já o retículo endoplasmático liso, que é o REL, não possui ribossomos em sua superfície. Outra, quais os principais tipos de plastos encontrados nas células vegetais? A gente falou agora, são os cloroplastos, cromoplastos e leucoplastos. Então é isso, gente. Caso tenha ficado alguma dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês. No mais é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixa o like. Tchau, tchau!